Aos queridos irmãos que vão ver esta mensagem, eu vos saúdo na preciosa paz do Senhor Jesus. Quero partilhar uma palavra que está no meu coração e quero te convidar para uma breve meditação na palavra de Deus. Todos nós, servos e servas de Deus, estamos vendo o que está acontecendo no mundo em que estamos. A Bíblia já nos adverte. Os profetas falaram sobre os acontecimentos. O Senhor Jesus Cristo deixou dicas preciosas quanto ao fim dos tempos. Uma certa ocasião ele estava no templo, perto do templo, e os discípulos chamaram ele para mostrar a beleza do templo judaico. E Jesus Cristo disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, aqui não ficará pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Outro dia o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras, chegou a ele os seus discípulos, 4 deles, Tiago, André, Pedro, e outro, não me lembro, mas 4 dos seus discípulos, chegou ao Senhor Jesus Cristo e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, fala para nós, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fizeram uma pergunta, dentro dessa pergunta eles querem 3 respostas. Quando acontecerá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Tua vinda, aqui não é arrebatamento, é parousia, porque a primeira vinda foi para judeus, e a segunda vinda também é exclusivamente para os judeus, não é para a igreja. Portanto, nós, como igreja, não estamos aguardando a segunda vinda, porque a segunda vinda é para judeus. Nós estamos aguardando o arpazo, arrebatamento da igreja. É outro assunto. O Senhor Jesus Cristo disse: acautelai-vos. Ele estava falando para judeus. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos dirão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Jesus disse isso para eles, para os judeus. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. É esse o tempo em que estamos. Olha o que vemos lá na China. Olha o que vemos lá em Israel. Os rumores das guerras estão agora, como nunca, sendo ouvidos no mundo inteiro. Os grupos rebeldes estão atacando o povo judeu. E virá antes da segunda vinda de Jesus mais 2 guerras, que é a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38, e a guerra que está lá em Zacarias, capítulo 14, o começo da Terceira Guerra Mundial. Mas o que vemos acontecer no nosso tempo é os sinais bíblicos acontecendo, aquilo que os profetas já profetizaram, aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou dito na sua palavra. Estamos vendo agora acontecer essas coisas. Em vários lugares do mundo, ataques, pragas, tsunamis, terremotos e outras coisas, inundações. Agora, no nosso tempo, Rio Grande do Sul, um estado do Brasil, foi praticamente inundado pelas águas. E o povo não sabe a resposta. Só sabemos que a desobediência, o pecado, a imoralidade naquele estado tem cheirado mal às narinas de Deus.
E o que está acontecendo lá, creio que é a mão de Deus que desceu sobre aquele estado. Porque o povo, nos estados brasileiros, ali é aonde o povo faz pouco caso das coisas de Deus. Mas voltando aos acontecimentos bíblicos, Jesus Cristo deixou alertar. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. É o tempo em que estamos. Estamos ouvindo de guerras e vendo falar sobre guerras e assistindo de camarote aquilo que está acontecendo em vários lugares do mundo. É cumprimento das Escrituras. E tudo isso antes do maior acontecimento que está para acontecer. E que acontecimento é esse? Esse acontecimento foi revelado ao apóstolo Paulo, quando ele disse: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estamos vivos, seremos transformados e arrebatados. E estaremos para sempre com o Senhor. Arrebatamento não é para judeu, arrebatamento é para a igreja de Cristo. Para judeu é segunda vinda, parousia, presença pessoal de Jesus Cristo. E ele descerá pessoalmente. 7 anos depois do arrebatamento, ele vai descer exclusivamente para socorrer o povo judeu, não todos, o remanescente, que estarão ali no deserto da Jordânia. Pois acabou para eles, eles estão por um fio, estão perto de ser exterminados, não tem socorro para eles. Mas Jesus Cristo vem para cumprir o Salmo 121, que diz: olhamos para os montes, de onde nos virá o socorro? A resposta é: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse exato momento que esperança Israel perdeu, eles iam ser trucidados, mas neste momento os céus se abrirá e Jesus Cristo descerá com a sua igreja. A sua igreja certamente ficará no segundo os céus, nos ares, e Jesus Cristo descerá pessoalmente no meio do povo judeu. Mas antes desses acontecimentos, o maior dos acontecimentos está para acontecer, que é o desaparecimento de milhões de seres humanos da Terra. E esses seres humanos que irão desaparecer é todos aqueles que um dia deram crédito à pregação do Evangelho e o aceitaram Jesus Cristo em sua vida e se esforçaram para viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diariamente. Não é fácil. O apóstolo Paulo disse: todos os que querem viver piamente o Evangelho padecerão perseguição. O povo de Deus em toda a terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a terra, não é muito bem-vinda. Mas eles serão levados para a glória do Senhor, todos aqueles que um dia deram crédito à pregação do Evangelho. Como diz lá em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque é com o coração que se acredita e com a boca que se confessa. Por isso Jesus Cristo disse: ide por todo mundo. Ele disse essas palavras aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. A salvação para os que crerem e condenação para os que não acreditam. Não tem por onde fugir.
Entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo é o mediador. Em outras palavras, Jesus Cristo é a ponte, a única ponte. Não é as religiões, não é os dogmas que levam a Deus. Não, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse a um grupo de religiosos uma certa ocasião. E esse grupo de religiosos era judeus. Examinai, examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, mas não quereis vir a mim para ter vida. Jesus Cristo é a completude da Bíblia Sagrada, é a completude da profecia. É Jesus Cristo. Olha o que diz para o povo judeu, está também no livro de Isaías, capítulo 26 e o 20. Muitos de nós pegamos esta palavra para nós, igreja, mas não. Aqui é exclusivamente para o povo judeu. Mas eu quero ler o 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Está falando exclusivamente com os judeus, mas acontecerá também com a igreja, porque Deus tem dois povos amados nesse mundo. O primeiro povo é o povo da promessa, que é o povo judeu. O segundo povo é o povo da fé. O povo da fé, a igreja, que para entrar no plano de Deus precisa acreditar na pregação, precisa aceitar a Jesus Cristo, precisa viver de pé diante de Deus, respondendo os apelos da Bíblia Sagrada. E este povo é a igreja. O povo judeu será salvo por promessa. Deus prometeu a Abraão e vai cumprir. Quanto à igreja, Deus não prometeu a Abraão sobre a igreja. Porque a Bíblia é clara quando diz que o justo viverá pela fé. A igreja está nesse mundo terrível, vivendo, defendendo e crendo na pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Vivemos crendo, vivemos pela fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Foi ele que disse em João 14. Jesus Cristo disse essas palavras, não foi para os judeus, foi uma pincelada para a igreja que iria crer na sua palavra. Ao longo do tempo, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E ele foi. E ele não voltou ainda. Antes da sua vinda, pessoalmente, ele arrebatará a sua igreja a Pazo. 7 anos depois, ele virá na sua segunda vinda, que se chama parousia, exclusiva para judeus. Mas olha o que diz aqui na palavra profética para os judeus, Isaías 26 e 20. Vai, pois, povo meu, entras nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. A terça parte dos judeus irão fugir no tempo da grande tribulação e irão para o deserto da Jordânia, para as cavernas, e entrarão nas cavernas amedrontados e fecharão as suas portas com medo das perseguições daquela época, porque o anticristo estará assolando a terra
E eles estarão ali amedrontados e enclausurados. E a igreja estará nos céus, nas bodas do Cordeiro. No final dos 7 anos, Jesus Cristo virá para socorrer o povo judeu. E não só isso, ele virá para julgar as nações. Ele virá para julgar as 12 tribos de Israel. Ele virá para tomar as rédeas do mundo e estabelecer o milênio. Porque o mundo está um caos. Os homens não têm cuidado do mundo, porque deram lugar para Satanás. Por isso o mundo está no que está. Mas este mundo que vemos voltará a ser um mundo de justiça, porque estará no governo o Senhor Jesus Cristo. E ele cumprirá para com Israel a sua palavra profética, que está lá no livro de Mateus, capítulo 5. Ele disse ali: os mansos herdarão a terra. Quem herdará a terra será o povo judeu. E o povo judeu será posto nesse mundo por cabeça e não por cauda. Eu vou parar por aqui. Se você gostar dessa mensagem, compartilhe. Dê um like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que Deus os abençoe ricamente.